Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos paroquianos, de modo muito especial, os paroquianos aqui da São João Bosco, mais uma vez nos encontramos aqui na nossa sala, aqui na nossa paróquia, para esta manhã de espiritualidade. E estamos numa tempestade. Para quem foi a Santa Missa hoje, ou para quem vai participar da Santa Missa, perdão, nós não estamos podendo ir à Santa Missa, mas para quem vai acompanhar a Santa Missa através da rede, da mídia, o Evangelho fala hoje de uma tempestade. Uma tempestade. Jesus está no mar, num barco com os amigos, com os discípulos, e em um determinado momento as ondas começam a baterem forte. As ondas batem forte e eles começam a passar perigo, eles começam a passar um risco de vida. E alguém reclama de Jesus, porque Jesus está dormindo. Jesus está dormindo. E alguém fala, nós estamos no barco, o barco está afundando, as ondas estão batendo, e você está dormindo? Jesus diz, não, eu não estou dormindo, e vocês têm que ter mais fé, vocês precisam ter mais fé. E Jesus manda o barco parar, manda as águas pararem, manda os ventos pararem, e aí eles se perguntam, quem é este? Quem é este que até no mar manda? Quem é este que até nas ondas mandam, nas ondas do mar? E elas obedecem. Meu irmão, minha irmã, estou fazendo, nesta introdução, estou falando isso, que nós estamos também numa tempestade. Nós estamos no meio de uma tempestade. Tempestade longa, difícil, que estamos atravessando. E muitas vezes também nós corremos esse risco de nos perguntarmos, Jesus está dormindo? Deus está dormindo? Não, Ele não está dormindo. Ele está no barco da nossa vida, nesta tempestade turbulenta que estamos atravessando. Não só nesta tempestade, mas em todas as tempestades da nossa vida. Meus amados e minhas amadas, vamos meditar um pouco hoje sobre o que é ser santo, sobre a santidade. No Sermão da Montanha, Jesus, no finalzinho do capítulo 5, no finalzinho, Jesus tem uma frase, sede perfeitos, como o vosso Pai do céu é perfeito. Sede perfeitos, como o vosso Pai do céu é perfeito. Eu e vocês somos chamados à perfeição. Dentro desse mesmo sermão, Jesus diz, vocês são o sal para a humanidade. Vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal se perde o gosto, deixa de ser sal. Não serve mais para nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês, no versículo 14, ainda do capítulo 5 do Sermão da Montanha, São Mateus, vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo.
não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, diz o texto bíblico, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Nós somos chamados, todo cristão, toda cristã, todos os batizados, nós somos chamados a ser luz, a ser sal. Dentro todos os dias nós temos começamos, claro, com a palavra de Deus, mas temos também uma historinha, né? E eu uso um livrinho aqui chamado Maktub, que escrevi, está escrito, né? E esse livro tem umas historinhas que eu uso. E a de hoje diz o seguinte, fala sobre as festas de Valência na Espanha, né? Aqueles que conhecem Valência na Espanha sabem sobre esse fato aqui. As festas de Valência na Espanha têm um curioso ritual, cuja origem está na antiga comunidade dos carpinteiros. Durante o ano inteiro, artesãos e artistas constroem gigantescas esculturas de madeira. Na semana de festa, levam estas esculturas gigantes, bem preparadas, para o centro da praça principal. As pessoas passam, comentam, deslumbram-se e ficam comovidas com tanta criatividade. Então, no dia de São José, todas estas obras de arte, exceto uma, são queimadas numa gigantesca fogueira. Diante de milhares de curiosos, alguém pergunta, por que tanto trabalho à toa? Perguntou uma inglesa, enquanto as labaredas subiam para os céus. Por que tanto queimar essa maravilha ou essas maravilhas, tanto trabalho para queimar? Você também vai acabar um dia, respondeu uma espanhola. Você também vai acabar um dia. Já imaginou-se, neste momento, algum anjo perguntasse a Deus, se algum anjo perguntasse a Deus, por que tanto trabalho à toa? Para dizer que nós não devemos passar pelo mundo sem fazer o bem. Os santos e santas foram aqueles e aquelas que passaram pelo mundo fazendo o bem. Amaram como Jesus amou, pensaram como Jesus pensou, viveram como Jesus viveu, tiveram também suas vicissitudes e suas dificuldades. Portanto, meu irmão, minha irmã, ser santo, ser perfeito, buscar a perfeição, é um desafio. As crianças são chamadas a isso. Os jovens são chamados a isso. Os casais, as famílias são chamados à santidade. A santidade. Falando nisso, primeiro na Bíblia, né, já falei um pouco sobre o Sermão da Montanha, né, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito, né? Depois o Apocalipse, né, nós lemos um texto no Apocalipse
que é muito lido no dia de Todos os Santos e Santas de Deus, porque a igreja celebra no dia 1º de novembro todos os santos e santas de Deus. Às vezes nós ficamos pensando que santos e santas são só aqueles que são canonizados, reconhecidos pela igreja. Não, o casal de namorado, de noivo, de namorado, é chamado a ser santo. O casal, a família é chamada a santidade. O esposo é chamado a santificar a sua esposa. A esposa é chamada a santificar seu esposo. E a comunidade é chamada a se santificar juntos. Né? Na comunidade nós nos santificamos. Servindo o próximo, a próxima, nós nos santificamos. O livro do Apocalipse, então no dia 1º de novembro, né, a igreja celebra todos os santos. E a leitura, uma das leituras é do Apocalipse. O autor, belíssimo livro do Apocalipse, o autor fala primeiro em 144 mil daqueles que foram salvos. Você pode estar se perguntando, mas padre, alguém já me perguntou, mas padre, só 144 mil vão se salvar? São os santos e santas? É só 144 mil? Não, 144 mil é um número simbólico. É um número simbólico. Logo depois, o autor vai falar de um número, uma imensidão que ninguém podia contar. Uma imensidão de homens e mulheres vestidos de branco. Essa multidão, é perguntado sobre esta multidão, quem são essas pessoas que estão de branco? E o autor responde, são todos aqueles que lavaram, alvejaram, né, suas vestes no sangue do Cordeiro. Aliás, hoje celebra-se os protomártires de Roma, os primeiros mártires de Roma, que deram suas vidas, homens e mulheres, a maioria, em geral, desconhecidas, deram sua vida pela fé. Os primeiros mártires de Roma, sob, né, a ditadura, sob Nero, César Nero, que foi um dos maiores perseguidores dos cristãos. A busca da santidade não é fácil, né, no dia a dia. E então o livro do Apocalipse fala dessa grande multidão, dos santos e santas, a multidão que ninguém podia contar. O documento da igreja, né, aqui está o compêndio, o documento da igreja, um dos documentos do Vaticano II, a Lumen Gentium, tem um capítulo inteiro, sobre a santidade, a vocação universal à santidade, né? Um capítulo inteiro. Lumen Gentium quer dizer luz das gentes. Esse documento fala sobre a igreja. E dentro desse documento tem um capítulo sobre a santidade, a vocação universal à santidade. No catecismo, 23 números falam do tema da santidade. Vou repetir, no catecismo da Igreja Católica, 23 números falam do tema da santidade. 20 números falam do tema
santos ou santas. E é interessante que no número 2045 do Catecismo, deixa eu ver onde está aqui, no número 2045, diz: a igreja aumenta, cresce e se desenvolve pela santidade de seus fiéis. Olha que coisa bonita, meus irmãos, minhas irmãs. A igreja aumenta, número 2045 do Catecismo. A igreja aumenta, cresce e se desenvolve pela santidade dos seus fiéis. Portanto, somos todos chamados à santidade. A santidade, ainda no capítulo 15, no capítulo 5, né, quando o documento fala, Lumen Gentium, né, no número 40, ele diz, o Senhor Jesus, mestre e modelo divino de toda a santidade, a todos e a cada um dos discípulos, de qualquer condição, pregou a santidade de vida, da qual ele mesmo é o autor e consumador, dizendo: sede, portanto, perfeitos, assim como também vosso Pai Celeste é perfeito. Pois, diz o documento, sobre todos enviou o Espírito Santo para interiormente os mover a amarem a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente, toda a força. E para que se amassem mutuamente, como Cristo os amou. Portanto, amados e amadas, o documento nos diz que os seguidores de Cristo, os seguidores que todos nós, né, nos esforçamos, devemos nos esforçar para sermos seguidores de Cristo, ainda que isso, né, é exigente para nós, né? Os santos são aqueles que anunciam, são aqueles que denunciam. Os santos e santas, e entre eles, de modo especial, os profetas, a palavra profemi é aquele que fala em nome de, profemi é falar em nome de, os profetas são aqueles que falam em nome de Deus, e todos chamados à santidade, somos chamados a sermos profetas, e profetas no mundo de hoje, né? Profetas e profetisas no contexto em que estamos vivendo. Então são chamados por Deus, não por suas obras, né? Mas segundo o seu desígnio e sua graça. Nós somos chamados porque Deus nos dá essa graça. Não porque a gente vai ser santo, porque a gente fez aquilo outro. Evidentemente que Deus que dá a graça. Claro, isso não me exime de fazer a minha parte. Isso não, eu tenho que fazer, eu me esforçar para fazer a minha parte. Eles são justificados no Senhor Jesus, porquanto pelo batismo da fé se tornaram verdadeiros filhos de Deus. Né? Quando nós falamos de vocação, temos a vocação à vida, né? Todos somos vocacionados. Primeiro vocacionado à vida, depois vocacionados à vida cristã, a vida de Deus, a vida de filhos de Deus. Pelo batismo nós nos tornamos filhos e filhas de Deus, né? Então somos vocacionados a partir daí à santidade que devemos buscar no estado de vida
Se você está dirigindo o seu ônibus, buscar a santidade ali. Se você está lecionando, buscar a santidade ali. Se você é piloto, buscar a santidade ali. Se você é uma trabalhadora, uma colaboradora, trabalhadora doméstica, buscar a santidade ali. E etc, e etc. No estado de vida, eu sou chamado a ser santo. Eles são justificados no Senhor Jesus, porquanto pelo batismo da fé se tornaram verdadeiramente filhos e filhas de Deus e participantes da natureza divina. Logo, todos somos chamados à santidade, todo que nós participamos da natureza divina e, portanto, realmente santos e santas. E, portanto, realmente santos e santas. E é, pois, diz o documento, necessário que eles, pela graça, guardem e aperfeiçoem a sua santidade que receberam. São Paulo vai nos dizer, a carta aos Efésios, vai nos dizer, aspas, como convém aos santos, São Paulo que escreve aos Efésios, como convém aos santos e como convém, como escolhidos de Deus, santos e amados, se revistam de sentimentos de carinhosa compaixão, bondade, né? O apóstolo vai dar alguma característica dos santos e santas, né? Compaixão, bondade, humildade, mansidão, e etc. Os frutos do Espírito Santo que nós vimos lá da outra vez um pouco. E ainda no catecismo vai dizer para nós, por serem membros do corpo cuja cabeça é Cristo, os cristãos contribuem pela constância de suas convicções, de seus costumes, para a edificação da igreja. Nós somos chamados a edificar a igreja de Cristo. Todos, né? Na sua comunidade, na sua participação, na sua família, que deve ser a igreja primeira, a igreja doméstica, somos chamados a participar, a edificar a igreja. A igreja aumenta, cresce e se desenvolve pela santidade dos fiéis. E mais ainda, até que alcancemos, todos nós, né, o estado de perfeição, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Por sua vida, meus irmãos, minhas irmãs, por sua vida, segundo Cristo, os cristãos apressam a vinda do reino de Deus. A vinda do reino de Deus, reino de justiça, reino de verdade, reino da paz. Nem por isso se descuidam, nem por isso, diz o catecismo, se descuidam de suas obrigações terrestres. Nem por isso descuidam de suas obrigações terrestres. Nós corremos o risco de ou ficarmos de um lado ou de outro. Buscar a santidade é caminhando, devemos fazê-lo
caminhando entre as coisas que passam. A busca da santidade, não, pelo contrário, é buscando, é no dia a dia, sobretudo no serviço aos irmãos e às irmãs, de modo especial, os mais fragilizados, os pecadores, aqueles com mais dificuldades, os pobres e etc., os excluídos da sociedade, os descartáveis da sociedade, amando e trabalhando e buscando Jesus nessas pessoas, em todos, mas de modo especial nessas pessoas, que nós vamos nos santificando. Senão a gente fica um pouco, né? Eu gosto muito do encontro de Jesus com Marta e Maria. Né? Ali tem as duas coisas. Ali tem a contemplação, né? Maria que fica ali contemplando Jesus, Marta que fica na ação. O fato de Jesus chamar a atenção de Marta, ele não quer dizer que a gente não deva agir, né? Então a busca dessa... Por isso que o catecismo vai dizer, né, devemos buscar o reino da justiça, o reino da paz, o reino de Deus, né? Nós falamos Basileia Tuteu, o reino de Deus, o reino da justiça, da verdade, da paz. Nem por isso se descuidem das suas obrigações terrestres. Fiéis ao Senhor e Mestre, eles as cumprem com retidão, paciência e amor. Por isso, amados e amadas, terminando aqui este momento, queremos pedir a Deus que nos ajude, pedir à Virgem Santíssima que nos auxilie nesta tempestade bravia em que estamos atravessando, que busquemos aí, né, santidade. Deus coloca pessoas e oportunidades para nos santificarmos. Que nos santifiquemos nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes, na ajuda ao próximo, sobretudo nesta tempestade complicada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus abençoe a todos e a todas, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito